Fala galera, professor Fábio aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre formatação de documentos conforme as normas da ABNT. A aula começa logo depois da vinheta. Antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você está cursando o ensino médio ou ensino técnico e principalmente fazendo graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, em algum momento você vai precisar entregar algum trabalho feito conforme as normas da ABNT. A ABNT é uma sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão nacional que determina diversos critérios para tudo que é produzido no país. Isso inclui documentos acadêmicos, entre eles o TCC, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Nesse vídeo eu vou te ajudar a formatar os seus trabalhos escolares seguindo as normas da ABNT. Como são literalmente centenas de normas, eu vou trabalhar apenas com as mais comuns, que são exigidas pela maioria dos professores. Se você precisar de algo mais específico, manda aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse conteúdo. Aí, como é de costume nos meus vídeos, eu vou deixar o arquivo que eu vou usar como exemplo para essa atividade disponível para download. Você pode usar esse arquivo ou pode usar as informações dessa aula como referência para formatar o seu trabalho aí, ok? Bora formatar? Galera, eu já estou com o documento aberto aqui. E antes de começar a formatar, eu gostaria de dizer que, apesar desse ser um documento genérico, ele possui os mesmos elementos que diversos outros documentos acadêmicos possuem, como capa, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e diversos outros. Também gostaria de dizer que não existe uma regra, uma sequência de formatação. Eu vou seguir aqui a formatação que eu entendo que faz mais sentido, mas você pode ficar à vontade para seguir qualquer outra sequência. O importante é que no final o documento fique formatado corretamente. Eu vou começar aplicando aqui as chamadas formatações gerais, que são formatações aplicadas a todo o documento de uma vez só. Para isso eu vou selecionar todo o texto, e uma forma mais fácil de fazer isso é pressionando as teclas Ctrl+T, que vão permitir selecionar todo o documento de uma vez só. Agora eu vou determinar o tipo da fonte. A ABNT permite que a gente possa utilizar alguns poucos tipos de fontes, entre elas Arial, Times New Roman e Calibre. Eu vou escolher a fonte Arial, então eu venho aqui na guia Página Inicial no grupo Fonte e seleciono na caixa de tipo de fonte a fonte Arial. Eu vou aproveitar que eu já estou por aqui e vou determinar também o tamanho da fonte. A ABNT determina que todo o texto venha com a fonte tamanho 12, então eu venho na caixa de tamanho de fonte e escolho o tamanho 12. Agora eu vou mudar o alinhamento de todo o texto. Embora alguns elementos vão receber alinhamentos diferentes, eu vou começar com aquele que vai ser aplicado à maior parte do texto, que é o alinhamento justificado. Eu venho então no grupo Parágrafo e clico no botão Justificar. Para parágrafos curtos, a gente não vai perceber a diferença desse alinhamento, mas ele vai fazer bastante sentido nas páginas onde nós temos parágrafos longos com diversas linhas, porque ele vai alinhar a esquerda e a direita do texto simultaneamente. Falando ainda sobre os parágrafos, eu vou aproveitar para aplicar a hifenização, que é aquela separação silábica quando uma palavra não cabe inteira dentro da linha. Para isso eu vou lá na guia Layout, procurar pelo grupo Configurar Página e nele o botão Hifenização. Clicando nele, eu vou escolher a opção Automático. Nós já podemos perceber tanto o alinhamento justificado como também a hifenização logo no primeiro parágrafo do texto. Perceba que o texto foi alinhado à esquerda e à direita simultaneamente, o que foi feito através do alinhamento justificado, mas também foi aplicada a separação silábica em algumas palavras que não couberam na largura da linha. A próxima formatação que eu vou aplicar agora vai ser um deslocamento especial na primeira linha, criando aquela noção de início em cada um dos parágrafos. Isso pode ser feito de algumas formas. A primeira delas é uma forma manual. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse no início de um dos parágrafos e vou pressionar no teclado a tecla Tab, que vai criar um deslocamento de 1,25 centímetros no início da primeira linha do parágrafo. Eu posso repetir esse procedimento manual em cada uma das linhas do meu texto, ou eu posso adotar um procedimento um pouco mais automático. Para fazer o procedimento mais automático, eu vou selecionar aqui diversos parágrafos que não contenham nenhum título ou subtítulo. Vou retornar na guia Página Inicial e no grupo Parágrafo, percebam que nós temos aqui um botão no canto inferior direito,
Esse botão indica que, além das informações que aparecem no grupo, existem algumas informações adicionais que estão escondidas. Para que elas apareçam, é só clicar no botão e agora nós temos uma lista completa com todos os recursos daquele grupo. Para criar esse deslocamento especial na primeira linha, nós vamos procurar aqui no grupo Recuo pela janela chamada Especial, que por enquanto está marcando a opção nenhum. Mas clicando no drop-down, nós vamos marcar a opção primeira linha, confirmar se o tamanho dela tem 1,25 centímetros e, se tudo estiver certo, clicar em OK. Percebam que dessa maneira todos os parágrafos selecionados receberam um deslocamento de 1,25 centímetros, o mesmo deslocamento que nós tínhamos aplicado no primeiro parágrafo. Eu vou repetir esse procedimento em todos os outros parágrafos do meu texto. Uma informação importante é que esse deslocamento especial da primeira linha só pode ser aplicado a parágrafos, ele não é aplicado a títulos e subtítulos e outros elementos. Por isso ele não pode ser aplicado selecionando todo o documento de uma vez só. Ainda falando sobre parágrafos, eu vou trabalhar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos. Para fazer isso, a gente vai voltar novamente no botão de opções do grupo Parágrafo e vamos determinar o espaçamento antes e depois como 0 pt, 0 pontos. E no espaçamento entre linhas, nós vamos marcar a opção Simples. Eu vou clicar OK e dessa maneira o Word ajustou tanto a altura entre linhas de um mesmo parágrafo, como também o espaço entre parágrafos diferentes. Agora nós vamos formatar as margens da página. Para isso, nós vamos lá na guia Layout, no grupo Configurar Página, selecionar a opção Margens. As margens são esses espaços em branco em volta da folha. De acordo com as regras da ABNT, as margens esquerda e superior precisam ter o tamanho de 3 centímetros, enquanto as margens direita e inferior precisam ter o tamanho de 2 centímetros. Para determinar essas medidas, a gente vem aqui na opção Margens Personalizadas, e o Word vai trazer para a gente uma janela na qual nós podemos definir manualmente o tamanho de cada uma dessas margens. Eu vou marcar então para a margem superior o tamanho 3 centímetros, o mesmo valor que eu vou deixar para a margem esquerda, e para a margem inferior 2 centímetros, o mesmo tamanho que eu vou deixar para a margem direita. Clique em OK e o Word vai ajustar esses valores para as margens do documento. Agora que nós já terminamos as formatações gerais, a gente pode começar a trabalhar com as formatações específicas, começando pela capa. Eu vou voltar então para a capa do documento e vou selecionar todos os elementos da capa, porque eles precisam ficar com o alinhamento centralizado. Para deixar o alinhamento centralizado, eu vou voltar na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, e clicar no botão Centralizar. Dessa maneira, todos os elementos ficaram com o mesmo alinhamento centralizado com relação ao meio da página. A capa de um trabalho, de acordo com as normas da ABNT, precisa obrigatoriamente ter alguns elementos. A gente começa com o nome da instituição de ensino, que vem em letras maiúsculas, também chamado de caixa alta. Na sequência, a gente vem com o nome do curso, que pode ser colocado em letras normais. Depois do nome do curso, nós vamos pular aproximadamente 3 linhas para colocar o nome dos integrantes que estão desenvolvendo esse trabalho. Se esse for um trabalho individual, como é o caso do exemplo que eu estou usando aqui, você pode colocar só o seu nome. Mas se você estiver desenvolvendo um trabalho em grupo, é importante que os nomes sejam colocados em ordem alfabética crescente. Após o nome do último integrante do grupo, você vai pular aproximadamente 12 a 14 linhas, inserir também em caixa alta o título do trabalho. Se o seu trabalho tiver um subtítulo, ele deve ser inserido logo abaixo do título como um texto normal. Por fim, na parte inferior da folha, você vai colocar a cidade e o estado onde esse trabalho está sendo desenvolvido. Eu coloquei como exemplo genérico aqui São Paulo. E por fim, na última linha, deve ser colocado o ano de desenvolvimento desse trabalho. Pessoal, vou interromper a aula para passar um recado bem rápido. Se você estiver gostando do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso me ajuda a produzir ainda mais conteúdos úteis como esse. Valeu! O próximo passo que eu vou seguir agora vai ser formatar a imagem que foi inserida no item 3 do desenvolvimento. Para formatar a imagem, eu vou selecionar ela e aplicar o alinhamento centralizado.
vai ser o mesmo alinhamento que eu vou aplicar ao título da imagem. Já a fonte deve ficar alinhada à esquerda, da forma como ela já está. Esse deve ser o padrão que você vai adotar para todas as imagens que você tiver no seu trabalho. Um detalhe importante é que, de acordo com as normas da ABNT, se o seu trabalho tiver a partir de 20 imagens, você deve inserir um índice específico para essas imagens. Como eu estou considerando aqui um trabalho mais simples, que possui apenas uma imagem, não há necessidade de inserir esse índice. A penúltima formatação que eu vou aplicar nesse documento vai ser inserir número de páginas. A ABNT estabelece algumas regras para a inserção de número de páginas. Entre elas, nós não podemos exibir número de páginas na capa, na folha de rosto e nem no sumário. Dentro do nosso trabalho de exemplo, a primeira página que vai receber número de páginas vai ser a introdução. Como nós não podemos exibir número de páginas nas páginas anteriores à introdução, nós vamos ter que fazer uma jogada aqui para que elas não exibam. Para isso, eu vou clicar na última linha da página anterior à introdução, vou lá na guia Layout, no grupo Configurar Página, clicar no botão Quebras. E entre as opções, eu vou escolher Próxima Página. Com isso, nós criamos aqui uma quebra de página e o objetivo vai ser fazer com que o número de páginas não seja exibido nas páginas anteriores. Agora eu vou posicionar o cursor do mouse na margem da página da introdução e vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Isso vai fazer com que seja exibido o cabeçalho dessa página. Percebam que foi exibida uma guia chamada Cabeçalho e Rodapé e nela eu vou clicar no botão Vincular ao anterior, de forma que eu tire o vínculo dessa seção que foi criada com a seção anterior. Ainda nessa guia, eu vou procurar pelo grupo Cabeçalho e Rodapé e nele clicar no botão Número de Página. Vou escolher a opção Início da Página e, por último, Número sem formatação 3, que vai seguir uma norma da ABNT que determina que o número de página deve ser inserido na parte superior e do lado direito da folha. Pronto, o número de página já está sendo exibido, porém, como nós criamos uma quebra de seção, o que o Word está exibindo é como se essa fosse a primeira página do documento. Mas como nós vimos antes, a ABNT determina que, embora não apareça o número de páginas nas páginas anteriores, elas devem ser contadas, de forma que essa página deve ser exibida com o número 3. Para fazer isso, nós vamos clicar novamente no botão Número de Página, só que dessa vez nós vamos escolher a opção Formatar Números de Página. Eu vou marcar a opção Iniciar em, porém eu vou escolher o número 3. Vou clicar OK e percebam que o número da página agora considera número 3 e as páginas anteriores não exibem numeração de página. Para voltar a exibir o documento normalmente, eu vou clicar 2 vezes sobre alguma área que contenha texto. E o último elemento que falta nós formatarmos agora é exatamente o sumário. O sumário é um índice que vai identificar as principais páginas do meu documento. No sumário devem ser inseridas informações como títulos e subtítulos. Antes de criar o sumário, nós precisamos identificar esses elementos dentro do texto e aplicar para eles uma formatação diferenciada. Eu vou então descer até o título Introdução, vou selecionar esse texto e aqui na guia Página Inicial, no grupo Estilos, eu vou aplicar a esse conteúdo o estilo Título 1, que vai fazer com que ele seja formatado como um título de nível 1. Essa vai ser a mesma formatação que a gente vai aplicar ao desenvolvimento, conclusão e também referência bibliográfica. Pronto, nós já formatamos os elementos de título nível 1. Agora nós vamos voltar selecionando os elementos de título nível 2 para aplicar outra formatação para eles. Todos os elementos de título nível 2 que nós temos nesse texto estão no conteúdo Desenvolvimento. Eu vou selecionar o subtítulo Organização do Conhecimento e para ele eu vou definir como formatação título 2. Vai ser a mesma formatação que eu vou aplicar aos outros subtítulos desse conteúdo. Pronto, agora todos os títulos e subtítulos já estão formatados. Esse é o primeiro passo para que a gente possa agora criar o sumário. Eu vou voltar então agora para a terceira página do documento, eu vou apagar o texto Sumário, subir até a primeira linha dessa página e para criar o sumário, nós vamos clicar na guia Referências, Grupo Sumário, botão Sumário. Para a criação desse sumário, eu vou escolher a primeira opção. E vejam que, como nós já definimos anteriormente a formatação dos títulos e subtítulos do documento, o Word já reconheceu esses elementos
e trouxe eles automaticamente para o sumário. Só o que falta agora é a gente selecionar novamente todo o texto para aplicar a cor preta ou automática, já que quando nós aplicamos as formatações de título nível 1 e título nível 2, entre outras mudanças, o Word trocou a cor da fonte. Como a BNT exige que todo o texto seja formatado na cor preta, é interessante a gente fazer essa alteração. Eu vou então pressionar no teclado as teclas Ctrl T para selecionar novamente todo o texto, voltar na guia Página Inicial, no grupo Fonte, venho na caixa de cor de fonte, escolho a opção Automático ou a cor preta. E pronto! Com isso, nosso documento já está formatado de acordo com as normas da ABNT. Pode ser necessário fazer algum ajuste, por exemplo, eu percebi que a minha introdução foi iniciada 2 ou 3 linhas abaixo do início da página. Então eu vou apagar essas linhas e vou dar uma revisada no documento para perceber se tem mais alguma alteração que seja necessária. Pronto, nós formatamos o nosso documento seguindo algumas das diversas normas que a ABNT estabelece para a formatação de documentos acadêmicos. Galera, por esse vídeo é só. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo e que essas informações te ajudem aí na formatação dos seus arquivos. Se você gostou, considere deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!